Era este o mundo que eu esperava encontrar. Uma vez, aos 16 anos, contemplando os trilhos da Tathagata, que convergiam na distância como os contornos de um arranha-céu para um único ponto, Dagny. Dissera a Ed Vilés que sempre tinha a impressão de que os trilhos convergiam para a mão de um homem além do horizonte. Não era seu pai nem nenhum dos homens que trabalhavam com ele e algum dia ela viria a conhecê-lo. Sacudiu a cabeça e se afastou da janela. Voltou à sua mesa. Tentou voltar aos relatórios, mas, quando deu por si, estava debruçada sobre a mesa, a cabeça apoiada num dos braços. Não faça isso, pensou, mas não se mexeu. Não fazia mal, não havia ninguém ali para vê-la. Era um desejo seu que ela jamais se permitirá admitir. Agora o encarava. Pensou, se a emoção é a reação do indivíduo às coisas que o mundo tem a oferecer, se ela amava as ferrovias, o prédio e mais, se amava o seu amor por essas coisas, havia ainda uma reação, a maior de todas, que ainda lhe faltava. Pensou, encontrar uma sensação que englobasse o propósito de todas as coisas do mundo que ela amava, como a expressão máxima delas. Encontrar uma consciência como a sua, que fosse o significado de seu mundo, como ela seria o do mundo dela. Não a de Francisco de Anconia, nem a de Antearen, nem a de nenhum homem que ela conhecera e admirara. Um homem que só existia na consciência que Dagny tinha em sua capacidade de sentir uma emoção que jamais experimentara, mas que daria a própria vida para experimentar. Contorceu-se num movimento lento e imperceptível, apertando os seios contra a mesa. Sentia aquele desejo em seus músculos, nos nervos de seu corpo. É isso que você quer. Uma coisa tão simples, pensou ela, mas sabia que não era simples. Havia algum elo inquebrantável entre o amor pelo trabalho e aquele desejo físico. Era como se um desse ao outro direito de existir. Significado. Como se um completasse o outro, e o desejo jamais fosse satisfeito se não encontrasse. Um ser de igual grandeza. Com o rosto apertado contra o braço, mexeu a cabeça, sacudindo-a lentamente, em negação. Jamais encontraria. Sua própria concepção a respeito do que a vida poderia ser era tudo o que ela teria do mundo que desejara para si. Apenas a concepção desta vida e alguns momentos raros, como luzes refletidas dessa concepção a lhe iluminar o caminho, para que ela soubesse, tivesse esperança e seguisse até o fim. Levantou a cabeça. Na calçada do beco, à frente do prédio, viu a sombra de um homem parado à porta de seu escritório. A porta ficava a alguns passos de distância. Ela não podia vê-lo, nem ver o poste de iluminação mais ao longe. Via apenas sua sombra na calçada. Ele estava absolutamente imóvel. Ele estava tão perto da porta como se estivesse prestes a entrar que Dagny esperava ouvi-lo bater. Em vez disso, viu a sombra se mover bruscamente, como se o homem tivesse sido puxado para trás. Então ele se virou e se afastou. Quando parou, se via apenas a sombra de seus ombros e de seu chapéu. A sombra. Permaneceu imóvel por um momento, hesitou, depois se alongou novamente, pois o homem voltava. Dagny não sentiu medo. Ficou sentada, imóvel, sem entender o que acontecia. O homem parou à porta, depois se afastou dela. Estava mais ou menos no meio do beco, andando de um lado para outro, nervoso. Parou de novo. A sombra se balançava como um pêndulo, irregular sobre a calçada, assinalando uma batalha silenciosa, um homem que lutava contra si próprio, sem saber se entrava por aquela porta ou se fugia. Ela assistia à cena com um distanciamento estranho. Não podia reagir, se limitava a observar. Pensava, vagamente, quem seria ele? Estaria ele antes observando de algum lugar escuro? Teria ele a visto debruçada sobre a mesa, por aquela janela iluminada e nua? Teria ele contemplado sua solidão desolada exatamente como ela, agora, contemplava a dele? Dagny não sentia nada. Estavam sozinhos no meio do silêncio de uma cidade morta lhe parecia. Que ele estava muito longe dali, mero reflexo de um sofrimento sem identidade, um sobrevivente. Como ela, cujos problemas eram tão alheios a ela quanto os dela seriam para ele. O homem andava de um lado para outro. A sombra se tornava visível e logo desaparecia outra vez. Ela, parada, observava sobre a calçada molhada de um beco escuro a sombra de uma angústia desconhecida. A sombra se mexeu outra vez. Ela esperou. A sombra não voltou. Dagny se pôs de pé de repente. Queria ver o resultado da batalha. Agora que o homem a vencera ou perderá, ela sentiu uma necessidade intensa de conhecer sua identidade e seus motivos. Saiu correndo pela sala de espera escura, abriu a porta do prédio e olhou para a rua. O beco estava vazio. A calçada desaparecia na distância, como um espelho molhado, iluminada por umas luzes espaçadas. Não havia ninguém à vista. Dagny viu uma vitrine escura e quebrada de uma loja abandonada. Adiante, as portas de algumas pensões. Do outro lado do beco, a chuva brilhava sob uma lâmpada que iluminava a porta aberta que dava para os túneis subterrâneos da Tathagata Transcontinental. Readen assinou os papéis. Empurrou-os para o outro lado da mesa e desviou a vista, pensando que nunca mais teria de pensar neles, desejando que já tivesse passado muito tempo desde o momento em que os assinará. Paul Larkin pegou os papéis, vacilante. Parecia desconcertado. É só para constar, Anke, disse ele. Você sabe que, para mim, essas minas serão sempre suas. Readen sacudiu a cabeça lentamente. Era apenas um movimento dos músculos do pescoço. Seu rosto parecia imóvel, como se ele estivesse falando com um desconhecido. Não, disse ele. Uma coisa ou é minha ou não é mais, mas você sabe que pode confiar em mim. Não se preocupe com o seu abastecimento de minério. Fizemos um acordo. Você sabe que pode contar comigo. Saber, não sei, não. Espero que possa. Mas eu lhe dei minha palavra. É a primeira vez que me vejo à mercê da palavra de alguém. Mas, por que você diz isso? Somos amigos. Eu faço o que você quiser. Vou lhe vender todo o minério que retirar. As minas continuam sendo suas, exatamente como se fossem suas de direito. Você não tem motivo para se preocupar. Vou. O que há? Não fale. Mas o que há? Não gosto de promessas. Não gosto dessa pretensão de que minha posição é absolutamente segura. Não é, fizemos um acordo que não tem nenhuma força legal. Quero que você entenda bem qual é minha posição. Se pretende manter sua palavra, não fale nisso, apenas haja. Por que você me olha como se fosse culpa minha? Você sabe que eu também não gosto desta situação. Só comprei as minas porque quis ajudá-lo, quer dizer, achei que você preferiria vendê-las a um amigo a fazê-lo a um desconhecido qualquer. Não é culpa minha. Não gosto daquela desgraçada lei da igualdade. Não sei quem está por trás dela, jamais sonhei que ela pudesse ser aprovada, fiquei muito chocado. Quando soube, deixe isso para lá. Mas eu só, por que você insiste em falar sobre isso? Havia um tom de súplica na voz de Larkin. Eu lhe fiz o melhor preço, Ant. A lei fala em compensação razoável. Eu ofereci mais do que qualquer outro concorrente. Readen olhou para os papéis espalhados sobre a mesa. Pensava no pagamento que aqueles papéis lhe davam em troca das minas. 2/3 da quantia eram dinheiro que Larkin receberá emprestado do governo. A nova lei facilitava tais empréstimos para dar oportunidade a novos proprietários que nunca tiveram chance.
2/3 do restante era um empréstimo que o próprio Readen fizera a Larkin, uma hipoteca sobre suas minas. E o dinheiro do governo, pensou de repente, o dinheiro que agora lhe era dado como pagamento pela sua propriedade, de onde viera? Quem havia trabalhado para gerar aquela riqueza? Não há motivo para preocupação, Amp dizia Larkin, com aquele tom de súplica. Incompreensível e insistente. É apenas uma formalidade. Readen se perguntava o que Larkin queria dele. Parecia-lhe que era algo além da venda, alguma palavra que ele, Readen, deveria pronunciar, algum ato de piedade que deveria realizar. Naquele momento em que Larkin realizava uma transação tão vantajosa, seus olhos tinham a aparência desprezível dos olhos de um mendigo. Por que você está zangado, Amp? É só mais um empecilho burocrático. Mais uma complicação. Ninguém pode fazer nada. Não é culpa de ninguém. Mas sempre se dá um jeito. Veja o que os outros estão fazendo. Eles nem ligam. Eles estão botando testas de ferro para controlar as empresas que lhes foram extorquidas. Mas por que você usa esses termos? Eu lhe digo por quê. Como você sabe, eu não sou bom nesse tipo de jogo. Não tenho tempo nem estômago para inventar algum tipo de chantagem para garantir meu controle sobre essas minas. Propriedade é uma coisa que não divido. E não pretendo, por causa da sua covardia, continuar exercendo esse direito. De propriedade por meio de uma luta constante para ser mais esperto que você e manter alguma ameaça pairando sobre sua cabeça. Não faço negócios assim e não negocio com covardes. As minas são suas. Se você quiser me dar a primeira opção de compra de todo o minério que extrair delas, ótimo. Se você quiser me trair, é um direito seu. Larkin parecia ofendido. Você está sendo muito injusto, disse ele, com um toque de indignação moral na voz. Nunca lhe dei motivos para desconfiar de mim. Pegou os papéis com um movimento apressado. Readen viu os papéis desaparecerem no bolso interno do casaco de Larkin. Viu o casaco aberto, o colete apertado demais sobre a barriga, a mancha de suor da axila, na camisa. De repente, lhe veio à mente a imagem de um rosto que ele vira 27 anos antes. Era o rosto de um pregador que notara numa esquina por onde passava, numa cidade que não sabia mais qual era. Só se lembrava das paredes escuras do bairro pobre, da chuva de uma tarde de outono, da malícia hipócrita da boca do homem, uma boca pequena que gritava no escuro, o mais nobre ideal do homem viver para seus irmãos, os fortes. Trabalharem para os fracos, os capazes servirem aos incapazes. Então se viu aos 18 anos. Viu a tensão de seu rosto, a velocidade de seu passo, o entusiasmo inebriante do corpo, bêbado da energia de noites passadas em claro, a cabeça orgulhosa erguida, os olhos limpos, firmes e cruéis, olhos de um homem que se impelia sem piedade em direção àquilo que queria. E viu como Paul Larkin deveria ser naquela época um rapaz com rosto de bebê envelhecido, sorrindo de modo amável, sem prazer, pedindo que o poupassem, implorando ao universo que lhe desse uma oportunidade. Se alguém tivesse mostrado ao Readen de então aquele rapaz e lhe tivesse dito que ele seria o objeto final de sua trajetória, que seria ele quem recolheria a energia de seus músculos doídos, ele teria. Não era um pensamento, era como um soco dentro de seu crânio. Então, quando conseguiu pensar de novo, Readen percebeu que o rapaz que ele fora teria sentido, uma vontade de pisar na coisa úmida e obscena que era Larkin e amassá-la até a morte. Readen jamais experimentara uma emoção daquele tipo. Levou um momento para perceber que era aquilo que se chamava ódio. Percebeu que, ao se levantar para ir embora, murmurando algum tipo de despedida, Larkin tinha um olhar ofendido, repreensivo, seco, como se ele, Larkin, é que tivesse sido ofendido. Quando vendeu suas minas de carvão para Ken Danagir, proprietário da maior companhia de carvão da Pensilvânia, Readen verificou que não sentiu quase dor nenhuma, ódio nenhum. Danagir era um cinquentão com um rosto duro e fechado. Havia começado a vida como mineiro. Quando Readen lhe entregou o título de sua nova propriedade, Danagir afirmou, impassível, creio que ainda não. Lhe disse que o carvão que eu lhe vender será o preço de custo. Readen olhou para ele, espantado. Mas isso é contra a lei. E quem vai descobrir que lhe entreguei certa quantia dentro da sua sala de visitas? Então você vai me reembolsar. Vou. Isso é contra inúmeras leis. Se descobrirem, você vai sofrer mais que eu. Eu sei. Essa é a sua proteção, para que você não fique à mercê da minha vontade. Readen sorriu. Era um sorriso feliz, mas ele fechou os olhos, como se o socassem. Depois sacudiu a cabeça. Obrigado, disse. Mas não sou um desses. Não quero que ninguém trabalhe para mim sem lucrar. Eu também não sou um desses, disse Danagir, zangado. Escute, Readen, você acha que eu não sei o que estou ganhando com isso? Esse dinheiro não vale a mina. Hoje em dia, não vale. Não foi você que se ofereceu para comprar minha propriedade. Fui eu que lhe pedi. Quem dera que houvesse uma pessoa como você no ramo dos minérios, para tomar conta das minhas minas. Mas não havia. Se você quer me fazer um favor, não me ofereça reembolsos. Me dê uma oportunidade de lhe pagar preços mais altos do que qualquer um. Posso oferecer, pode me explorar quanto quiser, desde que eu seja o primeiro a receber o carvão. Eu cuido do restante. Só quero o carvão. Não vai faltar. Por algum tempo, Readen ficou intrigado por não receber nenhuma comunicação de Wesley Moshel. Telefonava para Washington, mas não recebia resposta. Por fim recebeu uma carta contendo uma única frase, dizendo que o Sr. Moshel pedia demissão de seu cargo. 2 semanas depois, leu nos jornais que Wesley Moshel havia sido nomeado coordenador assistente do Departamento de Planejamento Econômico e Recursos Nacionais. Não pense nisso, remoía Readen, durante muitas noites de silêncio, noites em que se debatia com o súbito acesso daquela nova emoção que não queria sentir. Existe um mal incomensurável no mundo, você sabe, e não adianta ficar pensando nos detalhes. Você tem de trabalhar um pouco mais. Só mais um pouco. Não deixe que o mal vença. As vigas de metal. Readen para a ponte, que estavam sendo laminadas todos os dias, iam sendo enviadas à linha John Galt, onde as primeiras formas daquele metal azul esverdeado brilhavam aos primeiros raios do sol de primavera, estendidas sobre a garganta. Readen não tinha tempo para sentir dor, nem energia para sentir raiva. Em algumas semanas, tudo havia passado, os acessos furiosos de ódio cessaram e não voltaram mais. Readen já havia recuperado seu autocontrole na tarde em que telefonou para Ed Villers. Ed, estou em Nova York, no Wayne Falkland. Venha tomar o café da manhã comigo amanhã. Preciso falar com você sobre uma coisa. Ed Villers foi ao hotel com um pesado sentimento de culpa. Não havia ainda se recuperado do choque da lei da igualdade de oportunidades. Aquilo deixará uma dor mortiça dentro dele, como uma mancha roxa produzida por um soco. Não gostava de ver a cidade, agora lhe parecia que ela ocultava a ameaça de alguma coisa desconhecida e maliciosa. Temia se confrontar com uma das vítimas da lei, era quase como se ele, Ed Villers, fosse, de algum modo indefinível, parcialmente responsável por ela. Quando viu Readen, a sensação desapareceu. Nele não havia o menor sinal de que era uma vítima. Pelas janelas do quarto de hotel, viam-se os primeiros raios de um sol primaveril brilhando nas janelas da cidade.
O céu era de um azul muito pálido, que parecia novo. Os escritórios ainda estavam fechados, a cidade não tinha o aspecto de algo que escondesse malícia, mas de algo que fosse jovial, cheio de esperança, pronto para entrar em ação exatamente como Readen. Ele parecia bem disposto, como quem tivesse dormido sem problemas. Estava de hobby, parecia impaciente para se vestir, para não atrasar mais o jogo excitante de seus compromissos de trabalho. Bom dia, Ed. Desculpe acordá-lo tão cedo, mas era a única hora que eu tinha. Tenho que voltar para Filadélfia. Depois do café. Podemos conversar enquanto comemos. O hobby que ele trajava era de flanela azul escura, e as iniciais, ora, estavam gravadas em branco no bolso. Parecia jovem, tranquilo e à vontade no quarto de hotel e no mundo. Ed viu um garçom empurrar o carrinho com o café da manhã para dentro do quarto com uma rapidez e uma eficiência que o estimularam. Dava-lhe prazer o pano de prato duro de goma, branquinho, o sol batendo na prataria, as duas tigelas cheias de gelo picado que continham os copos de suco de laranja. Ed não sabia que essas coisas poderiam lhe dar uma sensação revigorante. Não quis telefonar para Dagny para falar sobre esse assunto, disse Readen. Ela tem muito o que fazer. Nós dois podemos resolvê-lo em poucos minutos. Se eu tiver autoridade para isso. Tem, sim. Disse Readen sorrindo, e se debruçou sobre a mesa. Ed, qual é o estado financeiro da Taggart Transcontinental no momento? Desesperador. Pior,